Olá, muito bom dia, sejam bem-vindos ao Matinais. Já sabe, se é Matinais, cá estamos nós para mais uma conversa. E desta feita tenho comigo Dom Francisco Senra Coelho, ele que é assistente espiritual do Organismo Mundial do Movimento dos Cursilhos de Cristandade. O que é que são cursilhos de cristandade? Como é que nasceram? Como é que chegaram a Portugal? Vamos perceber tudo isso nos próximos minutos. E muito mais, que não vale a pena estarmos a dizer já. Dom Francisco Senra Coelho é também Bispo Auxiliar de Braga e vai estar connosco à conversa, dando-nos aqui um bocadinho mote também para percebermos este movimento que integra a nossa Igreja. Dom Francisco, desde já muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. E estar Agradeço aqui. eu, antes de tudo, Ângela, e uma saudação também a todos os telespectadores desta esperançosa televisão TV Ângelo. Eu queria começar exatamente por percebermos o que são os cursos, os cursilhos de cristandade, como é que eles nasceram, fazermos aqui um bocadinho de história para que lá em casa os nossos telespectadores possam também conhecer a história deste movimento. Pode acontecer que estejamos demasiadamente ligados à palavra curso numa perspectiva escolar. Um curso que se tem que fazer por motivos profissionais, académicos. Porém, aqui a palavra curso tem mais o sentido de caminhada, um percurso, um curso que temos que fazer de estrada, caminhar. Cristandade tem o sentido de cristão e sociedade. Cristandade é a sociedade cristã. Como é que nós temos que percorrer a vida para construirmos uma sociedade cristã? Já estamos a perceber, com muita simplicidade, que é um movimento de tipo ambiental. E quando eu falo em ambiental, alargo à dimensão que o Papa Francisco nos trouxe de ecologia humana. Muitas vezes nós podemos ter os peixes doentes no aquário e começarmos a tratar deles, não é, um por um, porém o que está em questão é a água que está inquinada e podre. É necessário mudar a água. Há ambientes desumanizados, há ambientes francamente marcados pelo egoísmo, pelo individualismo. Há sítios onde não se respira, onde as pessoas sentem de facto a agressividade, onde se sente, uma pobreza humana muito grande naquilo que há de mais importante, que é a humanização. Um ambiente desumanizado. O cristianismo vem trazer a alegria, a esperança e vem trazer o amor, o mandamento novo. E não há dúvida nenhuma que logo no Natal foi assim: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, por Ele amados. Estamos à porta do Natal, é bom lembrar neste tempo de Advento esta mensagem de sempre. Ora, os cursos de cristandade são uma dinâmica de encontro pessoal com Cristo, na descoberta da beleza do seu amor, não há amor como o dele, do encanto da sua dádiva, e ao sentirmos-nos perante essa beleza, levámo-la connosco para onde vamos. Se nós estivermos a olhar para uma paisagem bela, para o mar, para o firmamento, para a beleza de uma montanha, como esta que está aqui à nossa frente, isto passa para dentro de nós. Quando nós partimos para a vida, levamos a paisagem connosco, a paz que ela nos deixou. Este encontro com Cristo faz com que eu leve a paz que Ele me dá comigo para onde eu vou. Ao sentir-me amado, eu passo a amar com o amor com que sou amado. E por isso, na minha repartição, na minha oficina, na minha escola, no meu espaço familiar, eu começo a criar um ambiente marcado por essa beleza do amor. Os cursos de cristandade têm esta finalidade, um encontro com Cristo, que exige evidentemente um encontro pessoal muito profundo consigo próprio, o descobrir-se no filme da sua vida e depois fazer esse encontro com a misericórdia de Deus, na sua beleza, percebermos que somos amados até à dádiva total da sua vida por nós, que somos o amor da sua vida, o nosso preço é Deus, porque Ele deu a vida por nós, nós merecemos Deus, e partirmos com essa experiência de uma maneira muito natural e espontânea, porque sem darmos conta transformámos-nos e levarmos connosco essa interioridade e cruzarmos-nos na vida com as pessoas com um olhar novo que esse encontro nos deu.
E de que forma, Dom Francisco, é que neste percurso de caminhada, de ir ao encontro de Deus que os cursilhos de cristandade nos proporcionam, de que forma é que eles nos levam por esse caminho para serem... Qual é a diferença que existe em relação a todos os outros movimentos que temos também na nossa Igreja e que todos têm o mesmo objetivo, encontrarmos Deus e estarmos mais próximos deles? Mas qual é a diferença em relação a vós? Os cursilhos de cristandade nasceram em 1944. Estamos a ver que num contexto de Segunda Guerra Mundial, 39-45. E nasceram de um jovem chamado Eduardo Bonin, é o seu principal protagonista, que vive a Guerra Civil de Espanha 36-39 e sendo um soldado miliciano, portanto não é um soldado da Academia Militar, pensa em ir embora, mas arrebenta, estoura a Segunda Guerra Mundial. E ele tem que continuar, contrariamente a tudo o que imaginava, na vida militar. E fica até 45. Ele entra na vida militar nos fins de 36, na Guerra Civil de Espanha, 37 é o seu primeiro ano a sério, e vai até 45 como soldado. Era um oficial miliciano. Faz a experiência de tudo o que é horroroso. Não nos podemos esquecer da Segunda Guerra Mundial, o embate com o nazismo, um totalitarismo que chegou a Auschwitz, a Dachau. Este homem experimentou o outro lado da vida, que foi a Guerra Civil de Espanha, uma guerra fratricida entre irmãos. E ele chegou a esta conclusão: o mundo só se muda no coração de cada homem e de cada mulher. Não há outra forma de mudar o mundo, senão mudando os corações. Mas os corações não se abrem por fora. Não tem uma fechadura para alguém o abrir. Não é uma lavagem ao cérebro, porque isso não é de facto um ato humano. O coração abre-se por dentro e abre-se perante a beleza do amor, o encanto do amor, a sedução do amor. Então o coração entrega-se a essa beleza. E ele procura fazer uma experiência, a primeira foi exatamente em 44, onde o ser humano se encontra consigo próprio e se vai encontrar com essa beleza, com esse amor, através de uma experiência muito intensa, que é sair do mundo, fazer silêncio, recolher-se numa casa, em forma de ambiente de retiro, num primeiro momento, fazer o filme da sua vida, perceber a sua situação concreta, aonde está no mapa da vida, e depois começar a encontrar-se com a beleza de Cristo, como a samaritana, como Zaqueu, e começar a perceber que o seu amor é absolutamente diferente, gratuito, eterno. Não é um amor apenas de amizade, nem é um amor erótico, é um amor de dimensão agápica, ou seja, que se dá numa entrega respeitando-nos como somos, amando-nos até à nossa medula, às nossas entranhas. E essa descoberta acontece através dessa experiência que estamos a fazer fora do ambiente cotidiano, numa situação de clausura, em que estamos absolutamente concentrados e em que a palavra de Deus nos é anunciada através da mensagem a que nós chamamos rolhos. Rolho é uma palavra que significa não conferência, nem palestra, nem charla, porque não é uma proclamação minha, mas é alguém que anuncia a palavra de outro, e aqui do Rei Eterno, que é Deus. Proclama-se o Evangelho na sua beleza. Nós acreditamos que neste contexto de sofrimento humano, Eduardo Bonin foi inspirado por Deus. Os rolhos dos cursos de cristandade só se percebem sendo vividos. As pessoas que passam por um cursilho de cristandade ficam marcadas pelo amor de tal modo que mudam a sua vida para sempre. Há grandes conversões nos cursilhos de cristandade. Aliás, é um movimento de convertidos. Os cursilhos de cristandade são pensados não tanto para pessoas que já são praticantes, mas sobretudo para o átrio dos gentios. É para esses em primeiro lugar. E depois deste encontro, o coração de facto abre-se e começa por dentro a acolher essa beleza e a ser uma experiência renovada na vida cotidiana. Se me perguntar como é que isso acontece, acontece de um modo progressivo, em 3 dias e 1 noite,
O primeiro momento é a noite do encontro consigo. À maneira exatamente do tríduo pascal: paixão, morte, sepultura e ressurreição. Estas etapas passam-se na vida de uma pessoa, como que um catecumenado pós-batismal, em que nós percebemos a beleza da ressurreição, a que somos chamados a viver. E depois do cursilho, a pessoa é inserida num grupo de amigos, um grupo de vida, aonde continua a caminhar na partilha do seu dia-a-dia com esses amigos, num ambiente de intimidade, de amizade, que chega à confiança, e a confiança chega ao tesouro mais íntimo, que é a partilha do dia-a-dia, dos êxitos e dos fracassos, e esses grupos reúnem-se num grupo de grupos plenário que se chama Ultreia. A Ultreia significa: ó vós que estáis aí atrás, passai para a frente. Eia, ultrapassai. Que ninguém fique para trás na caminhada da vida. É uma reunião mensal em que os grupos se alegram por se verem, por estarem juntos, e partilham, cada grupo, a sua caminhada. Há também uma escola de formação, uma escola para aprofundar a fé, porque existem em nós perguntas muito sérias. O encontro com Cristo é uma luz muito profunda, é o encontro com alguém, mas nós somos alguém com perguntas, e essas perguntas vão se resolvendo na escola de formação. Este é o caminho proposto para quem vive um cursilho de cristandade. E há, portanto, um acompanhamento sério no grupo de amigos, no grupo de vida, na Ultreia, grupo dos grupos, e na escola de formação, na escola que prepara a nível bíblico, litúrgico, teológico, eclesiológico, e também a espiritualidade do movimento, que é a querigmática, o anúncio jubiloso da fé, testemunhal, com testemunho de vida e não teorias. Quando eu digo Deus é Pai, eu tenho que mostrar que na minha vida Ele é Pai. Quando eu digo Jesus é amor, eu tenho que mostrar como é que Ele me amou concretamente, como é que Ele me tirou, talvez, da minha cisterna, do meu poço, como é que Ele me arrancou da minha morte, da minha tristeza, da minha angústia, da minha ansiedade, da minha neurose, e se tornou sol e luz para mim. É, portanto, uma proclamação querigmática, e depois é uma proclamação ambiental, para eu, com a minha vida, como leigo, ser, na minha cidadania, um instrumento de mudança dos ambientes dos humanos em ambientes humanizados. Porque este movimento é essencialmente laical, onde os sacerdotes têm lugar, evidentemente, na ajuda espiritual. Por isso, eles caminham com o seu grupo de vida, na sua Ultreia, e se quiserem receber formação, porque não é tudo de uma vez, as agendas são muito complexas, muitas vezes as pessoas vão fazendo um caminho até querer depois a escola, e anualmente há a possibilidade de fazer pequenos encontros de fim de semana. Passado um ano, o mini cursilho de casais, porque o cursilho é para homens e mulheres separadamente. O encontro é pessoal, e a psicologia masculina é diferente da psicologia feminina. Mas depois já pode viver em casal a espiritualidade matrimonial. Um outro encontro, passado 2 anos, de fim de semana, que é um curso de dinamização ambiental, um CDA, que é sobretudo a doutrina social da Igreja para a vida cotidiana, como cidadão político, dador de emprego, prestador de serviço. E há o chamado retiro de mudança, que acontece periodicamente para nós fazermos o nosso encontro mais intenso com o Senhor, numa sexta-feira, num sábado e num domingo. O movimento está em todas as dioceses de Portugal e já fizeram o cursilho de cristandade 11 milhões de pessoas. Em todo o mundo. Em todo o mundo. Neste momento, como começou, enfim, na década de 40, estão vivas 6 milhões de pessoas, em cerca de 70 países. Estiveram aqui, na Ultreia Mundial, realizada recentemente, 9 mil pessoas, das quais 5 mil eram exatamente oriundas de 39 países. O que mostra, de facto, a vivacidade do movimento. Dom Francisco, de facto, Portugal, de 2014 a 2017, tem estado, por assim dizer, na liderança do movimento. Que balanço podemos fazer agora que termina em dezembro este mandato? Que balanço podemos fazer? Para os nossos telespectadores perceberem, o movimento está organizado por dioceses.
E depois existe um secretariado nacional que coordena o país. Portugal, por exemplo, tem 20 dioceses. Há um secretariado nacional que congrega, reúne as 20 dioceses. E depois existe uma organização continental que coordena a Europa, outra que coordena os Estados Unidos, Canadá e Caraíbas, outro que coordena a América Latina e outro que coordena a Ásia-Pacífico. São 4 grupos internacionais. E a África, que está ainda em expansão, em conhecimento, uns 7 ou 8 países já receberam os cursilhos, dependem da Europa, que fazem o trabalho da divulgação. Estes grupos recebem um organismo mundial que corre os continentes de 4 em 4 anos. Chegou a vez da Europa. Em Viena da Áustria, decidiu-se que seria Portugal a receber o organismo mundial, até porque íamos ter o centenário das aparições em Fátima. Veio para Portugal de 14 a 17. Agora foi escolhido o continente latino-americano. E o latino-americano reuniu-se no Chile e escolheu o México como sede do organismo mundial. Dia 1 de janeiro, o movimento será, a nível mundial, conduzido pela estrutura que ficará, então, na cidade do México, por um bispo, meu irmão, chamado D. Cecílio. Meu irmão, no episcopado, será o diretor espiritual mundial. Palma de Maiorca é onde está o carisma fundacional, onde está, de facto, a história da origem do movimento, onde nós vamos, muitas vezes, encontrar pedaços da história inicial. Portanto, nós, em Portugal, tivemos essa alegria de prestar este serviço, de fazer a unidade acontecer através do organismo mundial, que tem um comitê executivo, que teve a sua sede aqui em Fátima. Coisas muito importantes que aconteceram. O reconhecimento do movimento enquanto movimento pontifício. Há 10 anos que nós tínhamos os estatutos ad experimentum, à experiência. O Pontifício Conselho dos Leigos aprovou definitivamente os estatutos deste organismo mundial. Portanto, é um movimento a nível mundial com estatutos aprovados pela Santa Sé, que nos deu uma responsabilidade muito grande. Revermos, à luz dos estatutos, aquele manual que é o instrumento fundamental dos cursilhos de cristandade, que se chama Ideias Fundamentais. Foi a terceira revisão nestes mais de 50 anos. Uma revisão que deu muito trabalho, porque teve que contar com a participação de todos os países, os secretariados nacionais, que por sua vez escutaram os secretariados diocesanos. Foi um trabalho que demorou cerca de 9 a 11 anos. Só depois desse trabalho feito, a Santa Sé aprovou também os estatutos. Essa edição teve que ser publicada por uma editorial mundial. Imaginemos que está traduzido em todas as línguas vivas, incluindo chinês, cambodjano, coreano. Está traduzido nas principais línguas em cerca de 500.000 exemplares, que já neste momento estão passados pelo mundo para os membros deste movimento. Foi um trabalho muito forte que nós tivemos que realizar. Coube a Portugal a aprovação dos estatutos e coube a Portugal a publicação de Ideias Fundamentais. Uma missão importante. Sim, muito difícil, porque a revisão, por exemplo, de um livro em coreano ou em cambodjano não é fácil. Não é fácil e é necessário nós termos a certeza que aquela edição corresponde ao original aprovado pela Santa Sé. Tivemos depois que fazer encontros com as diversas estruturas internacionais. Eu gostava só, por exemplo, de referir o contexto duro da Venezuela. O presidente do movimento, Francisco Salvador, deslocou-se a Caracas numa situação muito complexa para se encontrar com os cursilhos da América Latina, que todos escolheram a Venezuela para sede desse encontro, para apoiar a Igreja em Venezuela. Fomos a Cuba, eu próprio fui a Cuba. Foi impressionante a nossa visita a Cuba, aí não num encontro apenas da América Latina, mas do mundo inteiro. Os organismos internacionais juntaram-se em Cienfuegos, uma cidade onde há cursilhos de cristandade e onde os cristãos continuam a ser controlados e mesmo perseguidos. Foi isso que mais o impressionou, Dom Francisco? Sim, impressionou-me muito
encontrar uma igreja muito pobre, uma igreja que sobrevive, de facto, em muitas situações de controle absoluto. Não há possibilidade de fazer mais do que um dia de encontro sem autorização. Se nós tivermos que fazer 2 dias de encontro e precisarmos de uma noite para dormir fora, é preciso autorização do governo local, o que nós chamaríamos, não é, a Câmara Municipal. Um cursilho de cristandade, para ser feito, precisa de várias autorizações. E a experiência diz que em todos os encontros da Igreja está sempre infiltrado alguém numa atitude de espionagem para contar, de facto, e controlar o que ali se passa. Alguém ligado ao partido dominante de Cuba. Portanto, é preciso ter tido já um encontro grande com Cristo para manter a capacidade de resiliência e de manter a sua fé e de não ter medo de a negar. A Igreja em Cuba, a Igreja neste momento na Venezuela, a Igreja na China, é uma igreja de mártires, que são testemunhos diários da sua fé. Eles vivem a discriminação, vivem o risco cotidiano de poderem ser marginalizados no seu emprego, os seus filhos na escola. São, de facto, sinais de que o Espírito Santo está atuando na Igreja. Quando nós perguntamos pelo futuro da Igreja, eu penso sempre nestes mártires, mártires confessores da fé. E é muito interessante pensarmos que coincidem com as igrejas mais pobres, são exatamente as que mais sofrem. E foi aí que eu fui encontrar também a beleza da fidelidade ao Evangelho, do amor à Igreja e da indiscutível adesão ao Papa Francisco, ou qualquer Papa, o Papa enquanto sucessor de Pedro. Foi, de facto, a prova de que a Igreja tem futuro, porque o Espírito Santo está, de facto, a manter estas igrejas neste sofrimento muito grande. Fizemos depois vários encontros mais, enfim, simples, como foi o caso do continente europeu, na República Checa. Depois fizemos também acontecer a Ultreia Mundial, que é o ponto de chegada. Foi o grande acontecimento que Portugal promoveu em Fátima, nos dias 4, 5 e 6 de maio. Mesmo antes da vinda do Papa Francisco. Exatamente. E tivemos a alegria de contar com 5.000 pessoas vindas destes 40 países que conseguiram, de facto, organizar-se e chegar. Eu contava episódios como este. Um grupo muito pobre que queria vir e queria que toda a gente pudesse estar presente, que vendeu uma casa a alguém que tinha possibilidades e tinha mais do que uma casa, vendeu a sua segunda casa de férias para pôr em comum na Ultreia o dinheiro dessa venda, para que os irmãos que não podiam participar numa viagem viessem à Ultreia Mundial. Nós não podemos esquecer da beleza e de gestos de partilha de anos a fazer o mielheiro para a Ultreia Mundial. Quando nós falamos na presença de 39 países, com Portugal 40, não dizemos 3 pessoas de um país, 2 pessoas de um país, representações simbólicas. Dizemos 5.000 pessoas desses países. Estamos a falar em muitos voos, numa estrutura complexa de acolhimento, não é? E estamos a falar de 4.000 portugueses que vieram representar as 20 dioceses. Não foram representações também tão reduzidas, e foram apenas representações das dioceses. Penso que foi um sinal de que o movimento está vivo e que a Igreja, de facto, pode contar com ele. E o mundo e a sociedade, porque a sua finalidade é sempre humanizar. E acredita, de facto, que num coração novo nasce a paz. E foi importante esse encontro da Ultreia Mundial em Fátima, num ano de centenário, antes da vida do Papa Francisco, e coroando com uma consagração de novo do movimento a Nossa Senhora. Foi muito bom, Ângela, recordar isso. O Sr. Cardeal Patriarca, como Presidente da Conferência Episcopal, e eu, enquanto Diretor Espiritual Mundial do movimento, e com todos os cristãos cursilhistas ali presentes, pusemos nas mãos de Nossa Senhora, na sua coroa, esta pequenina pedra
os cursilhos de cristandade. Não são mais do que uma pequenina pedra, mas queremos ser uma pedra na sua coroa. Que Nossa Senhora, de facto, mereça a nossa total entrega e que nós não a decepcionemos. Que consigamos levar o seu Filho ao mundo na beleza do seu amor e da sua mensagem. Ela que o deu aos de longe, àqueles que acreditavam nos astros, como aos magos, e que o deu aos de perto, aos de casa, aos pastores de Belém, que falavam a mesma língua. Que nós consigamos dar esse Cristo através da nossa experiência de Deus, do nosso encontro pessoal com o Senhor, a todos os que vivem connosco e convivem connosco no metro quadrado de cada dia, onde estamos, e que o consigamos levar também àqueles que fazem grandes perguntas e têm direito de as fazer, porque são inteligentes e a quem nós queremos responder, não de uma maneira teórica, mas com a nossa vida e a nossa amizade. Que esta pedrinha esteja na coroa de Nossa Senhora de Fátima. Dom Francisco, quase a terminarmos a nossa conversa, também está para terminar o seu mandato como assistente espiritual mundial deste movimento. Que balanço é que, olhando para trás, já pode começar a fazer? Foi uma grande experiência na minha vida. Nunca imaginei que fosse chamado a esta missão. Fui diretor espiritual dos cursilhos de cristandade muitos anos na Arquidiocese de Évora, desde 1991 até ao ano 2014, quando fui ordenado bispo e enviado para Braga. Fui sempre, estes anos, o responsável do movimento naquela igreja particular. Em Évora o movimento é muito vivo e é muito importante a sua ação para a evangelização do querido povo alentejano e ribatejano que formam a Arquidiocese de Évora, mas nunca me passou pela cabeça que me pedissem para ser diretor espiritual do organismo mundial. Até porque eu nem tinha sido nunca diretor espiritual nacional de Portugal. E quando eu recebi esse convite e tive depois a oportunidade, por exemplo, de numa ultreia europeia realizada na sala de audiências Paulo VI em Roma, apresentar ao Papa Francisco os cursilhos de cristandade e receber o seu abraço. E num segundo encontro que tivemos com ele, ele não saberia bem quem eu era, mas saudou-me dizendo decolores, que é uma palavra de cores, para dizer que a vida não é preto e branco, não é cinzenta, mas tem sentido, em que eu compreendi que ele sabia que era eu o diretor espiritual do movimento. Foi de facto uma experiência tão forte. E quando eu percebi que o Papa Francisco entrosava a sua preocupação com a mensagem fundamental, a mentalidade e a espiritualidade dos cursilhos. Eu diria mesmo que os cursilhos de cristandade são um movimento que se encontra naturalmente com o Papa Francisco. A mensagem do Papa Francisco acontece em cada cursilho de cristandade. Ele é um homem que vem da América Latina, com a experiência fortíssima de arcebispo de Los Angeles, onde estavam presentes os cursilhos de cristandade. Ele foi bispo de uma diocese com os cursilhos e nós demos conta, na mensagem dele, na ultreia europeia, que ele conhecia muito bem os cursilhos. E fomos então investigar e perceber que ele tinha escrito, por exemplo, uma carta muito importante aos cursilhistas de Buenos Aires. Foi uma riqueza enorme contactar com tantos homens e mulheres do mundo inteiro, através de mensagens constantes, porque é próprio, quando se vive um cursilho, pedir muitas orações pela conversão das pessoas que estão a viver aquele cursilho, para que encontrem a paz, para que se consigam encontrar com a sua própria história, para que não tenham medo da beleza de Deus, para que se deixem abraçar pelo amor. E muitas vezes eu recebia, posso lhe dizer, muitos milhares de mails a pedir a oração do organismo mundial e do bispo do organismo mundial por um cursilho no fim do mundo, talvez na Patagónia, talvez, enfim, lá no recanto mais escondido de um país da Ásia, não é? Se nós formos às Filipinas, se nós formos a uma cidade que eu visitei, Brisbane, que me levou o tempo de sair daqui uma segunda-feira depois do almoço e chegar lá na quarta-feira de manhã, Brisbane, na Austrália, receber pedidos de intendência da Austrália, de facto é encantador.
senti-me muito mais beneficiado porque pouco dei. O que eu dei foi apenas a minha alegria de estar com os outros. Recebi tanto que dou graças a Deus por esta inesperada experiência de ter sido o sacerdote, como bispo, a acompanhar este movimento na casa comum, na nossa casa, que é o mundo, o nosso planeta. Neste percurso, Dom Francisco acabou também por ir renovando o encontro com Cristo que já tinha tido, com toda a certeza. Muito obrigado por essa pergunta. Quando nós recebemos dos irmãos estímulos, pedidos, chamadas para que rezemos, para que sejamos pais, para que tenhamos o sentido de pastores, nós fazemos a renovação da nossa vida. Nós temos que ir até às entranhas, nós temos que ir até ao avesso de nós próprios. Nós temos que nos virar de fora para dentro e de dentro para fora. Temos que nos dar totalmente. E isso é um encontro profundo com Cristo, aquele que se deu até ao fim. Este ministério pediu-me também, às vezes, momentos de sofrimento, na dádiva, na entrega. Não é fácil semear a unidade numa grande família como esta, não é? Com tantas riquezas culturais, porque ser cursilhista na Coreia do Sul ou ser cursilhista, por exemplo, nas Honduras, não é a mesma coisa que ser cursilhista em Portugal, não é? Portanto, esta sensibilidade para a diferença desta catolicidade e tentar que todos seguíssemos a beleza do carisma fundacional obrigou a uma dádiva total de mim, a abraçar a diferença, a compreender o outro na sua mentalidade, na sua diferença cultural. Eu tive que crescer muito e tive, de facto, que compreender a cultura do meu irmão para compreender o meu irmão. Isso foi uma riqueza muito grande, também a nível espiritual e também a nível cultural. Quase para terminarmos, mais uma questão que é percebermos neste mundo, nesta sociedade que tanto tem sido alertado pelo Papa Francisco, que caminha numa cultura da indiferença e que é preciso ir para a cultura do encontro, onde é que os cursilhos de cristandade podem fazer a diferença? Olhe, Eduardo Bonin tem uma frase que nos ajuda a perceber essa questão. O homem é sempre o mesmo. As circunstâncias do homem mudam. É evidente que não é a mesma coisa ser um filho do Betão Armado e do Alcatrão numa grande cidade onde não há nenhum contacto com a natureza, viver desde o nascimento até ao crescimento, até à vida adulta em Nova Iorque, ou ser filho da natureza, no meio da beleza do campo, da montanha, não é a mesma coisa. Porém, o coração humano tem sempre fome e sede de amor, necessidade de ideal, necessita de se transcender a si próprio, tem uma fome incondicional de infinito e de beleza. O homem, por muito que a sociedade o torne plastificado ou porventura o transforme em robô, tem porém sempre coração, tem sempre capacidade para a beleza e para o amor. E por isso o homem é sempre o mesmo homem capaz de responder a Deus. A sociedade faz muitas diferenças, mas a essência do coração humano permanece em si. E o coração humano precisa de bússola, precisa de saber onde está o norte. O coração humano precisa de âncora, de segurança, de afeto, de amor. O coração humano tem medo à morte. O coração humano interroga-se sobre o sentido da vida. O coração humano precisa de conhecer a sua história, precisa de ter raízes, porque se for um coração
com Alzheimer, que não tem memória de nada, também é um coração sem futuro, porque também não tem horizontes, porque não tem identidade. E este coração é dialogável. O homem mais distante de Deus só está afastado dele, dizia Eduardo Bonin, 3 dias. São os 3 dias de se encontrar com o Cristo da Samaritana, com o Cristo de Zaqueu, e de fazer com ele essa viagem, de ir com ele até ao Calvário e ficar ali junto àquela lama de sangue aonde Jesus derramou todo o seu sangue por nós, ver aquele coração aberto como João, cuja última gota já não foi de sangue rubro, mas incolor, o soro do sangue, o povo diz a água do sangue, e perceber que me amou até ao fim, e perceber que é exatamente no silêncio da morte que ele diz melhor quanto me ama, até onde chega o seu amor, e é naquela pedra fechada do túmulo que eu percebo até onde vai o seu amor, até ao silêncio, até à sua própria morte por mim, e depois a vivência da ressurreição, de eu compreender que há uma outra vida e uma outra dimensão da vida a que eu sou capaz de chegar. Se a tiver dentro de mim, a ressurreição faz-me uma proposta de uma vida diferente, para que eu deixe os meus tédios, as minhas mesquinhices e tantas coisas que são de facto futilidade e banalidade, e que comece uma outra dimensão da vida marcada pelo amor, porque a ressurreição é isso mesmo, é o amor. Tudo passa, o amor permanece, o amor é eterno. E é essa opção pelo amor que me faz participar no encanto da vida, o encanto que posso encontrar e que é definitivo. Qualquer pessoa é capaz disto. A pessoa mais indiferente, mais distante, mais fria, está separada de Deus, através de Cristo Salvador, apenas por 3 dias da vivência profunda do mistério pascal. Paixão, morte e ressurreição. E perceber aí a beleza do amor de Deus. E todos são capazes. Levemo-los a esse encontro. Eu penso que o problema maior é que há muitas pessoas a quem nunca foi aberta a possibilidade deste encontro. Fica de pé o desafio a quem viveu o encontro, que proporcione aos seus irmãos momentos de encontro. Dom Francisco, para terminarmos a nossa conversa, que mensagem fica lá para casa? Para todos os telespectadores, uma palavra muito simples. Sejamos semeadores de esperança. Aqueles que têm a felicidade de viver o encontro com o Senhor na sua vida, que já têm a luz e que convivem com pessoas que ainda não encontraram a luz, não somos, de facto, mais nem melhores. Somos apenas responsáveis por mostrar sempre a esperança a quem vive, porventura, sem esperança. Semeadores de esperança, que na agenda da vida, onde existe uma coluna que diz assim, com quem posso contar? Nas horas difíceis, com que telefones posso contar? E que existe outra coluna, com quem não posso contar? Com quem nunca posso contar? Nunca tem tempo e porventura até tenho que evitar, porque quando lhe conto as minhas tristezas ele ri-se e quando eu lhe falo do meu momento de alegria ele fica invejoso. Que nessa agenda da vida que todos temos na nossa memória, o meu amigo e a minha amiga que me ouve e que me vê, nós todos estejamos na coluna com quem se pode contar. Com quem se pode contar sempre. A quem se pode contar a vida, porque chora com quem chora e ri com quem ri. A quem, de facto, se pode confiar, porque é alguém que está do meu lado. Isso é ser cristão e semeador de esperança. Pela amizade humana, se abre uma porta até à intimidade e à confiança, onde um dia aí poderemos dizer quem é o segredo da nossa vida. Jesus Cristo. Quem sabe,
se será também, para essa pessoa, motivo de esperança e de encontro. Seja então alguém com quem se pode contar e seja alguém que é semeador de esperança pela amizade. E é com esta mensagem que terminamos então a nossa conversa. Dom Francisco, mais uma vez, muito obrigada por ter vindo ao Matinais, e é com palavras tão belas que fechamos esta nossa conversa. Quanto a nós é tudo. Fique bem. Ângelos TV, uma janela de esperança com Fátima mais perto de si.